Olá, turma! Boa noite! Andei meio adoentado e sem condições de fazer as nossas lives, tá? Mas estou aqui de volta. Estou aqui de volta para nós começarmos a conversar um pouco sobre a fisiologia muscular, tá bom? Estamos aqui com essa live de hoje, em plena terça-feira, num dia diferente, né? Em virtude do fato de nós estarmos doentes um pouco. 2 segundinhos aqui, diminuir esse ventilador, tá? Pronto, não tem como atrapalhar mais. Então estamos aqui, turma. Meu nome é professor Demétrios Brandão, tenho um doutorado em saúde pública, mestrado em saúde coletiva, especialização em base nutricional da atividade física, licenciatura em educação física e técnico em desporto. Estamos aqui nessa noite de hoje para conversarmos sobre as adaptações neuromusculares. Quando a gente fala em adaptação neuromuscular, significa que há duas comunicações: sistema nervoso e sistema muscular. Boa noite, Sami, seja bem-vindo. E aí, quando eu falo de sistema muscular, nós vamos precisar lembrar, eu queria que vocês olhassem para essa figurazinha aqui, nós iremos precisar lembrar, tá, que nós temos 3 tipos de músculo. Temos o músculo estriado esquelético, que é essa primeira imagem. Temos o músculo cardíaco, que é a segunda imagem. E temos o músculo liso, que é essa terceira imagem aqui. O que é que há de diferença entre esses 3 tipos de músculo? O músculo esquelético ele possui um núcleo, sua fibra muscular e as estrias. Essa, por sua vez, são formadas pelos filamentos actina-miosina que ficam dispostos entre si e, devido a essa disposição, tá, ela promove essas estriações, tanto no esquelético quanto no cardíaco, tá? Boa noite, Dani. Boa noite, Lindomar. Sejam bem-vindos. Se nós observarmos aqui embaixo o músculo cardíaco, ele também possui as estriações igual ao músculo esquelético. Também possui a fibra muscular, que é a célula igual ao músculo esquelético. Só que ele tem aqui os discos intercartelares e tem as chamadas gap junções. Função dessas gap junções é permitir a transmissão de um impulso de uma fibra a outra, tá? E esses discos intercartelares ele faz com que, junto com as gap junções, que todo músculo se contraia como se fosse uma única fibra muscular. E o músculo liso, observe que ele apenas tem o núcleo e a fibra muscular. Beleza até agora? Vamos para a nossa segunda figurinha de hoje. Estrutura macroscópica do músculo esquelético. Então, nós temos a região do tendão, tá? Temos a região da camada mais externa, que envolve todos os feixes de fibras musculares, chamado de epimísio. Cada feixe muscular é recoberto por uma camada chamada de perimísio. Cada camada dessa possui várias fibras. Cada fibra é coberta por um endomísio. Além dessa estrutura, né, epimísio, perimísio e endomísio, nós ainda iremos ter, tá, a fibra muscular, que é a própria célula, tá bom? Então, observa que, em termo macroscópico, né, o nosso músculo esquelético possui uma área externa recobrindo todas elas, uma área que recobre um grupo de fibras, outra área que vai recobrir várias fibras musculares.
Essa é a constituição macroscópica do músculo. Só que existe ainda a constituição histológica. Tá? E aí eu queria que vocês olhassem essa outra figura que vai aparecer agora. Aqui nós temos o núcleo celular, nós temos o retículo sarcoplasmático, as cisternas terminais e os túbulos T, e essa estrutura fina e delgada denominada de sarcolema. E eu queria uma atenção especial para essa área aqui, que é o sarcolema. O sarcolema ele é a estrutura do músculo que recebe um impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele é propagado durante todo esse sarcolema. E aqui existe uma membrana de protoplasma, tá? Essa membrana de protoplasma aqui, que é o sarcoplasma. Na verdade, o sarcoplasma, ele não é uma estrutura rígida, ele é uma estrutura gelatinosa. E, por fim, as miofibrilas musculares. Queria que vocês atentassem que cada miofibrila dessa vai ter adjacente a ela as mitocôndrias. Lembrem que as mitocôndrias são as usinas produtores de energia. Elas são responsáveis pelo armazenamento e liberação do ATP. E observe que cada feixe muscular possui uma banda I, uma banda A e uma linha Z. Tá? Essa constituição histológica é importante para nós compreendermos, tá? Como é que funciona o nosso músculo esquelético e como é que vai ocorrer as contrações musculares, tá? A nossa constituição do sarcômero, o que é o sarcômero? É a menor unidade funcional básica de uma miofibrila, tá? O sarcômero ele vai ter exatamente aquelas áreas que vocês viram. A zona a banda I e a zona H. E aí presta bem atenção. A zona H, tá? Ela é uma região que nós só vemos quando ela está relaxada. Imagine que isso aqui são as fibras musculares. Está relaxada, essa parte central é chamada de zona H. Essa zona H ela só possui filamentos de miosina, tá? Só possui filamentos de miosina. Essa zona H ela fica exatamente no meio, tá, da banda A. Isto é, eu vou ter uma banda A, eu vou ter uma banda I e eu vou ter no centro uma zona H. A banda I é uma região clara do músculo, enquanto a banda A é uma região escura do músculo. E é exatamente essa estrutura de regiões claras e escuras do músculo esquelético que faz com que, ao nível microscópico, ele apresente estrias. Então, essas estrias são decorrentes dessas duas estruturas, que são os filamentos actina e miosina, que ficam dispostos lado a lado dentro da estrutura do músculo esquelético. Tranquilo até agora? Podemos ir para frente? Beleza. Então, essas regiões escuras, tá certo? Que são as bandas A, né? Ela vai ter no seu centro uma zona H. E como eu falei, essa zona H ela possui apenas filamentos de miosina. A banda I, ela por sua vez vai possuir só filamentos de actina. E a banda A vai possuir tanto filamentos de actina como filamentos de miosina. Uma outra estrutura que eu mostrei para vocês é o retículo sarcoplasmático. O que é esse retículo sarcoplasmático? É o local onde o cálcio fica armazenado. E é de lá do retículo que ele vai ser liberado para que ocorra a contração muscular. Então, é uma espécie de rede longitudinal de túbulos, tá? Que se encontra no interior da fibra muscular. Beleza? Então, esse sarcômero ele vai ter suas miofibrilas individuais. Essas miofibrilas, por sua vez, vão ser compostas por filamentos proteicos. Esses filamentos proteicos são as actinas e as miosinas. A actina
ela possui a troponina, tropomiosina e a própria actina. Esses 3 filamentos se recontorcem. A miosina, ela fica em pares recontorcida. Cada par de miosina vai formar uma cabeça globular. E aí é importante a gente se atentar que essa cabeça globular é o local onde vai acontecer a hidrólise do ATP. A enzima chamada de miosina ATPase é a enzima responsável pela quebra do ATP na cabeça de miosina, onde um fosfato inorgânico vai ser liberado para que essas fibras musculares, esses filamentos proteicos, possam se desligar, tá? Se você se formou há muito tempo, como eu que me formei em 1991, você aprendeu que o ATP ele vai ser utilizado para contração muscular. Na verdade, ele vai ser hidrolisado para contração muscular. E esse fosfato inorgânico ele vai ser liberado para ocorrer o desacoplamento, tá? Para que o cálcio possa retornar para o interior do retículo sarcoplasmático, tá? Então, aquela banda aí que eu falei, que é a zona clara, ela só tem filamentos de actina, enquanto a banda A possui filamentos de actina e miosina, a zona H apenas filamentos de miosina. Tranquilo até agora? Então, eu queria que você olhasse essa figurinha aqui, tá bom? Então, observa aqui, ó. Aqui nós temos filamento fino, em vermelho, filamento grosso, em roxo. O fino são os filamentos de actina e o roxinho são os filamentos de miosina. Observe que os filamentos de miosina possuem uma cabeça globular. E é exatamente nessa cabeça globular onde irá se localizar, tá, o ATP. Essa região aqui, tá, essa rede de túbulos longitudinais, são os retículos sarcoplasmáticos. É o local onde eu falei que ocorre o armazenamento de cálcio. E essa região aqui é chamada de túbulos T. O que é que o túbulos T vai fazer? Ele vai propagar o potencial de ação para o interior da fibra muscular. Esse potencial de ação ele vai ser recebido aqui nessa estrutura mais externas, que é o sarcolema, tá? E aqui, o final, nós vamos ter as cisternas terminais. Tranquilo até agora? Então, olha só, o que é que a gente vai ter dentro daquela estrutura? Uma região chamada de banda A, que possui tantos filamentos de actina como de miosina. Vamos ter uma banda I, antecedente à banda A, que só possui filamentos de actina. Vamos ter a zona H, que só aparece quando o músculo está relaxado. E a continuidade da banda A. Aí vem a banda I e reinicia todo o processo novamente. E essa linha central na zona H, ela é chamada de linha M. A linha M ela também só possui filamentos de miosina, beleza? Então, uma vez entendido como é que ocorre essa estrutura esquelética, tá? Dessa disposição desses contráteis, nós vamos começar a raciocinar a seguinte situação. Meu copinho da Unidos da Cachorra, tá? Minha escola, onde eu toco minha cuiquinha lá. Vão lá dia de sábado ver que é muito legal. Então, o que acontece? Dentro dessa estrutura, nós iremos ter, dentro do músculo, né? Porque a gente falou da outra vez sobre as sinapses, né? O controle neurológico do movimento. Então, olha só. Se eu jogo um objeto na tua direção e eu digo a palavra pensa rápido, ao escutar a palavra pensa rápido, o sistema auditivo vai captar essa informação. Sistema auditivo é um órgão sensorial. Ele vai levar lá para a região cerebral, tá certo? Para a região sensorial. Essa região sensorial vai nos deixar em alerta. Você vai olhar, porque eu falei pensa rápido. Ao olhar para o objeto, você vai receber outro estímulo sensorial que vai lá para o sistema nervoso central, para a região encefálica. Sistema sensorial, tá? Captou duas informações. Informação auditiva
e informação visual. Professora Cristiane Gomes, prazer tê-la aqui com a gente. Essas duas informações, elas serão processadas e encaminhadas para a área motora. A área motora vai mandar um impulso nervoso que vai passar para o neurônio, que a gente viu isso lá na live anterior. Esse neurônio que possui o corpo axonal, os dendritos, o núcleo, terminação nervosa, vai passar essa informação para outro neurônio através de uma sinapse. Estão lembrados disso? Então, a sinapse que ocorre entre o neurônio e o sistema muscular, tá? Isso é, o último tráfego de informação, esse local onde ocorre essa informação, o sistema nervoso central, no caso, neurônio e músculo, é chamado de junção neuromuscular. Então, nessa junção neuromuscular, no caso do neurônio motor ou motoneurônio, como queira denominar, como a gente viu na live anterior, ele vai ter nos seus botões sinapses, na sua terminal da sinapse, moléculas de acetilcolina, que é um neurotransmissor, que para o músculo esquelético ele é excitante, ele excita a contração muscular. Então essa acetilcolina, ela vai pegar aquele impulso elétrico neurônio, converter em impulso químico. Esse impulso químico vai chegar na junção neuromuscular, tá? Onde a gente vai ter a goteira sináptica e lá o sarcolema. O sarcolema recebe essa informação e propaga por toda a região muscular, tá? E junto com a placa motora. Uma vez propagada esse estímulo, o retículo sarcoplasmático vai liberar o cálcio que estava lá armazenado. Esse cálcio vai cair em cima do sítio ativo. Que sítio ativo? Olha para essa figura. Sítio ativo das moléculas de actina e miosina. Então eu falei para vocês que a actina contém troponina, tropomiosina e actina. E ela ainda possui a nebulina, que tem a função de alinhar a actina. Enquanto a miosina possui essa areazinha verde aqui, que é a titina. A titina ela proporciona elasticidade e também estabiliza a miosina. Então, uma vez feito essa comunicação com o sarcolema, propagado esse impulso, lá na junção neuromuscular, nós vamos liberar a acetilcolina. A acetilcolina, ela vai transmitir esse impulso nervoso, convertido em impulso químico, para o retículo sarcoplasmático, que vai liberar o cálcio. O cálcio vai cair aqui, ó, em cima do sítio ativo. Que sítio ativo? Actina-miosina. Então, essa cabeça de miosina ela vai se inclinar a 45 graus. E ao se inclinar a 45 graus, ela vai fazer uma ligação forte com a actina. Tá? Com essa ligação ocorre hidrólise do ATP, fosfato inorgânico é liberado e o cálcio vai retornar para o retículo sarcoplasmático. Então, essa primeira condição da contração muscular, ela vai permitir com que nós possamos entender que o nosso músculo ele pode se contrair na ausência do oxigênio, utilizando apenas o ATP, que foi o que a gente viu agora. Ele pode se contrair utilizando a glicose, lembra da bioenergética, e ele pode se contrair utilizando as moléculas de gordura. Como assim? Vamos lá. Olha para aí. Aqui nós temos a fosforilação direta, tá? Que é a reação acoplada, fosfato e creatina, fosfato, né? Para reciclar o ATP. Toda contração muscular vai ter uma molécula de ATP. Aqui nós temos um mecanismo onde a glicose vai ser utilizada, tá? Convertida em piruvato e, por último, um ácido lático, se não tiver a presença do oxigênio, que a gente viu em bioenergética. Então, a fonte de energia para a contração vai ser a glicose. Na outra fonte de energia para a contração vai ser o ATP-CP, que é a creatina fosfato. Já no metabolismo aeróbio, esse piruvato vai ser convertido em acetil-CoA. Vocês se lembram disso? Ao final, formamos 38 moléculas de ATP. O CO2, que está em grande quantidade, vai se unir com moléculas de hidrogênio que sobraram do glicolítico lático e alático, que é o ciclo de Krebs. Por sua vez, essas moléculas de hidrogênio irão formar a água. A água vai impedir a acidez muscular. Isso significa dizer que se eu tenho 2, 3 modelos diferentes de contração muscular, eu também tenho fibras diferentes de contração muscular, que são as chamadas fibras lentas e fibras rápidas.
As fibras lentas são as fibras oxidativas. Tá? Elas trabalham através do metabolismo de gordura. E as fibras rápidas são as fibras glicolíticas. Elas funcionam à base de glicogênio. Em todos os dois tipos de fibra, nós temos subtipos de fibra. A tipo 1, que é lenta, se divide em fibra do tipo 1A, 1C, ou 1 e 1C. As fibras do tipo 2, quem se formou há muito tempo aprendeu que era 2A, 2B e 2C. Estudos recentes, de 2010 para cá, eles mostraram que não existe fibra 2B no ser humano, que essas fibras 2B eram encontradas apenas em rato. Isso se deu porque os estudos iniciais de biópsia com agulha foram feitos com ratos, camundongos e gatos, e transformaram tudo isso para o ser humano. Mas ao analisar o ser humano, observou-se que as fibras deles eram diferentes. E a antiga 2B, com toda a sua propriedade, passou a se chamar de 2X. Beleza? Pronto. Então, esses são tipos e subtipos de fibra. Independente do tipo ou do subtipo de fibra, a contração muscular ela vai acontecer com o mesmo modelo. Qual é o mesmo modelo? Níveis de cálcio, né? Eles vão aumentar no citosol da célula. Aí o cálcio vai se ligar a quem? A troponina, tá? Ela aqui, ó. O complexo troponina-cálcio vai afastar a tropomiosina do ciclo de ligação ativa. O que é isso? Ela vai girar, ela vai fazer isso aqui, ó. Quando ela gira, o cálcio vai cair exatamente em cima da actina. Isso é, a tropomiosina se desloca e expõe esse sítio de ligação da actina G, chamado de actina G. Aí a miosina se inclina a 45 graus, libera um fosfato inorgânico, então ela faz chamada ligação forte, né? E ocorre a contração muscular. Por quê? Porque no repouso, a cabeça de miosina está relaxada. Então, o cálcio, ele vai ser importante para a contração muscular. Isso significa dizer que deficiência de cálcio no organismo pode promover uma contração sem relaxamento, denominado de cãibra. A cãibra nada mais é do que uma contração sem ocorrência do relaxamento. São vários os motivos. Um deles a ausência de cálcio, o outro sódio, o outro potássio. O sódio é mais difícil, né? Nós consumimos muito sódio na nossa dieta. O potássio, que é mais fácil, nós consumimos pouco em geral em nossa dieta, né? A gente encontra potássio em banana, em algumas folhagens verdes, né? E pode ser má circulação. Quando você dorme, por exemplo, com uma perna por cima da outra, você impede a circulação e aí os nutrientes deixam de chegar ao músculo. Então pode ocorrer também a cãibra, tá? Outro motivo, desidratação, falta de água também é um dos motivos para a ocorrência de cãibra, tá? E a junção de tudo isso, beleza? Então a contração muscular, ela vai primeiro se iniciar com o impulso nervoso. O impulso nervoso. O estímulo que gera o impulso nervoso. Esse impulso nervoso, no terminal axônico do neurônio somático, você vai ter as moléculas de actina, que é o que eu tinha falado para vocês. Essa molécula de actina, esse neurônio vai ter os botões sinápticos, que vai liberar acetilcolina, que vai ser propagada aqui, ó. Essa regiãozinha roxa é exatamente o sarcolema. E aí vai gerar um potencial de ação. Aqui vai haver a troca do sódio-potássio, né? Daquela famosa bomba de sódio-potássio. Esse impulso propagado vai fazer com que o cálcio saia do retículo sarcoplasmático, devido a esse potencial de ação, né? Que foi gerado aqui pelos túbulos T. Tá? Então, uma vez que ocorre isso, ele altera a conformação do receptor DHP, onde o receptor DHP vai abrir os canais de cálcio do retículo e ele vai entrar no citoplasma. Aqui nós temos na figura o filamento de miosina e o de actina, né? Então, esse cálcio que foi liberado aqui do retículo sarcoplasmático e entrou no citoplasma, ele vai se ligar a quem? Ele vai se ligar à troponina, aqui em cima do sítio ativo.
tá? E ela vai fazer essa ligação da miosina com a actina. A cabeça-miosina, por sua vez, vai fazer a chamada ligação forte, né? Vai se inclinar 45 graus, como eu falei, tá? A tropomiosina vai ser afastada do sítio ativo e o cálcio cai em cima da linha. E é dessa forma que ocorre a contração muscular. Beleza, então? Aí lembrando que para ocorrer a contração muscular existe a lei do tudo ou nada, onde diz que o impulso para promover uma ação, ele precisa ser igual ou maior do que o limiar de excitação da célula. No caso, a célula muscular precisa de mais ou menos 30 milivolts. Então, ela vai sair de menos 70 até mais 30 milivolts. Uma vez alcançado esses 30 milivolts, lá na placa motora, esse impulso é recepcionado e ocorre tudo isso que nós falamos agora. Beleza até então? Então, o nosso músculo ele pode entrar em fadiga. Essa fadiga pode ser ocasionada por vários motivos. Tá? Ela é denominada de fadiga motora periférica ou fadiga periférica apenas. Uma das causas, a ausência de cálcio. Nós vimos na bioenergética que o excesso de ácido lático impede a ligação do cálcio com o sítio ativo. Então, esse é um dos motivos. Segundo, a ausência de ATP suficiente para que ocorra contração muscular. Então, sem ATP, não vai ocorrer contração muscular. Um outro motivo, que é um evento na junção neuromuscular, é a ausência de quantidade suficiente de acetilcolina dentro do receptor. Tá? Esse é um outro motivo. A fadiga periférica também pode acontecer no acoplamento e excitação. E aí no acoplamento e excitação, além do cálcio e do ATP, tá? Pode ocorrer também deficiência de glicose, a ausência de glicogênio muscular hepático para promover essa contração muscular. Isso também pode acontecer nos sinais de cálcio, tá? A quantidade de cálcio está relativamente baixa. E no sistema oxidativo, né, dentro do exercício oxidativo, pode ocorrer por uma dificuldade de metabolizar a gordura. Lembremos que para metabolizar a gordura nós precisamos de carboidrato. A gordura ela é metabolizada em uma chama de carboidrato. Beleza até agora? Então, ó, nós falamos da contração muscular, nós falamos dos tipos e subtipos de fibras musculares, tá? E eu queria agora falar de somação de impulso nervoso, tá? Nossos impulsos nervosos, o nosso músculo elétrico ele pode contrair através de um impulso nervoso único, ou nós podemos ter pequenos impulsos nervosos que vai promover uma somação de impulso. Essa somação ela pode ser espacial e ela pode ser temporal. Então, há dois tipos de somação que a gente viu lá em controle neurológico do movimento. Lembram disso? Pronto, somação espacial e somação temporal. Então, essa somação espacial e temporal, ela vai ativar, né, a musculatura, seja através de um único impulso voluntário ou através de dois ou mais impulsos sucessivos que ficam muito próximos um do outro, tá? E isso pode gerar o que a gente viu do período refratário, relativo e absoluto. Então, quando nós fazemos, por exemplo, um drop set dentro da musculação, nós vamos fazer 10 repetições com carga X, essa é a característica do drop set, e como o nome diz, drop, né, o dobro da série. Então, eu vou fazer agora 20 repetições com metade da carga. Se eram 10, então 2 vezes 10 dá 20, né? E se eu estava pegando uma carga X, X é 50%. Então, no drop set, nós não temos um período refratário absoluto. Então, mesmo você baixando a carga, né, o teu músculo vai responder com grande dificuldade dentro dessa série. E a causa é a ausência do período refratário absoluto. Estão vendo como é importante a gente compreender essa condução nervosa para poder entender o que acontece com nossa musculatura, tá? E essas contrações, gente, elas também podem ocorrer de duas formas. Elas podem ser isotônicas, quando elas podem ser isométricas. A isotônica ela vai possuir duas fases.
uma fase concêntrica e uma fase excêntrica. Imagine que eu estou aqui, deixa eu pegar algum objeto aqui para vocês. Eu tenho aqui na mão um apagador, mas vamos imaginar que isso aqui é um halteres, tá? Estou aqui com um halteres de 10 quilos. Quando eu faço uma flexão do cotovelo, uma rosca bíceps, né? Essa origem e inserção do bíceps está se aproximando, o ângulo articular diminuiu, aqui o ângulo está maior, aqui o ângulo articular diminuiu, origem e inserção se aproxima, ocorre deslizamento muscular. Então as pontes cruzadas de miosina são formadas porque ocorre encurtamento muscular. Na fase excêntrica, o músculo se alonga. Origem e inserção se afastam. O ângulo articular aumenta. Como é que se explica as pontes cruzadas de miosina? Ocorre ponto cruzado de miosina porque ocorre alongamento muscular. Já numa contração isométrica, não ocorre movimento. O músculo, ele se contrai, mas ele está estático. Não ocorre movimento visual e nem articular. Tá? Como é que se explica a ponte cruzada de miosina nessa condição? Ocorre liberação de calor. E as pontes cruzadas de miosinas, elas são recicladas. Ocorre um reciclamento das pontes cruzadas de miosina. Quem está chegando agora, a gente está conversando aqui sobre contrações musculares, sobre as adaptações neuromusculares, tá? Então, para que um grupo muscular possa gerar força, ele vai depender de alguns fatores. E eu queria que você desse uma olhada para esse slide agora, tá? Aqui nós temos os fatores que geram força contrátil aumentada, fatores que geram velocidade contrátil aumentada, fatores que geram duração da contração aumentada. Então, o que é que vai gerar força? Grande número de fibras musculares ativadas. Quanto maior for a quantidade de fibra muscular ativada, maior será a contração muscular. O outro fator que vai gerar força são fibras musculares grandes. Lembrem-se da lei do tamanho. Estímulos pequenos recrutam fibras pequenas, estímulos médios recrutam fibras médias, estímulos grandes recrutam fibras grandes, e estímulos máximos recrutam todas as fibras. Contrações assincrônicas. O músculo esquelético ele não se contrai como um todo, ele se contrai pela lei do tamanho. Então, essa contração não ocorre em sincronia, tá certo? E outro fator é o comprimento inicial do músculo. Quanto mais alongado o músculo, maior é o seu poder de contração. Tá? Quando o músculo aumenta, quando a gente aumenta a velocidade da contração muscular, quem está presente são as fibras glicolíticas. Então a velocidade contrátil foi aumentada. Então eu estou falando de potência muscular. Para isso eu preciso diminuir um pouco a carga. Tá? Então eu gero velocidade, né? Eu gero potência, não mais a força contrátil. Quando eu diminuo essa carga e faço várias repetições, eu tenho a duração da contração aumentada. Essa duração da contração aumentada é dada pelas fibras oxidativas, que são as fibras que trabalham com base no oxigênio. Tranquilo até agora sobre esse entendimento? Beleza. Então, nós vimos que nós temos as contrações concêntricas, excêntricas e isométricas, que nós temos as fibras glicolíticas e as fibras oxidativas, né? E que essas contrações musculares, elas necessitavam de um impulso nervoso e que esse impulso nervoso iria para o músculo, por sua vez, iria se encurtar, tá? E isso iria promover a contração muscular. Então, olha só, quando você vê um fisiculturista, quando você vê o pessoal da dança, quando você vê o pessoal do basquete, do atletismo, da bike, ou até mesmo uma simples massagem dada por um fisioterapeuta, para que tudo isso ocorra, se faz necessário uma contração muscular. Só que os músculos irão participar de forma diferente nessa contração muscular. Por que eles irão participar de forma diferente?
Porque nós vimos que nós temos fibras lentas e fibras rápidas. Então, essas fibras lentas e rápidas, elas irão se comportar de forma diferente, embora a sua contração muscular seja praticamente da mesma forma, que é essa aqui que nós já vimos, né? A teoria do filamento deslizante, como se processa a contração muscular, não foi isso? Beleza, todas elas vão se contrair assim, só que algumas vão se contrair mais rápido, outras irão se contrair mais lenta. E um dos motivos disso aí tem a ver com o tipo de miosina presente na fibra muscular. As fibras rápidas possuem um tipo de miosina atepase rápida, e só foi permitido através do estudo biópsia com agulhas, né? As fibras lentas, elas possuem uma condução ou um tipo de miosina atepase lenta. O outro fator é o retículo sarcoplasmático, tá? O retículo sarcoplasmático, ele interfere também no tipo de contração muscular, né? E o neurônio motor. Então, essas são as razões pelas quais nós temos diferença em termos de fibras musculares. Só que 50% das nossas fibras musculares, segundo Koshio Mori, 2010, né, elas são lentas. Vamos ter 25% de fibras contração rápido tipo A e os outros 25% divididos em fibras de contração rápido tipo X, né, e do tipo C. Recentemente foi encontrado mais uma outra fibra intermediária além do tipo C, que são as fibras 2AB. Então observa aqui essa fotomicografia eletrônica, que eu tirei essa figura do livro do Robert Roberts, tá bom? Aqui você tem as fibras lentas, né, com grande quantidade de mioglobina, e as fibras rápidas ricas em glicogênio muscular, tá? Observe que aqui nessa coloração amarela nós temos fibras que nem são assim clarinhas e nem são escuras, elas são intermediárias, são exatamente as fibras do tipo 2X. E observe que tem umas que são mais claras ainda e nem são tão escurinhas e nem são intermediárias, que são as que têm menor quantidade, são as fibras do tipo 2C. Observe aqui que algumas fibras possuem muito glicogênio muscular, enquanto outras possuem pouco glicogênio muscular, tá? Então, as fibras, elas se comportam de forma diferente, né? Porque uma das causas, como eu falei, é o tipo de miosina atepase. Lembre-se que miosina atepase é a enzima que quebra a miosina, que hidrolisa a miosina na cabeça, que hidrolisa o ATP na cabeça da miosina. Então, essa hidrólise ela tem uma relação com o quê? Com o tipo de enzima que quebra o ATP, que é a miosina atepase. Lembrando que quem quebra a creatina é a creatina quinase, tá? Então, quando você tem uma estimulação neural, as fibras glicolíticas, elas conseguem quebrar esse ATP mais rapidamente. Então, se eu libero o ATP mais rapidamente, significa dizer que eu tenho uma contração muscular mais rápida. Enquanto que as fibras lentas, elas demoram um pouco mais na liberação desse ATP. Um outro motivo para isso aí é o retículo sarcoplasmático. Um retículo sarcoplasmático mais desenvolvido, ele vai fazer com que haja liberação do cálcio mais rápido, isso aumenta a potência. Então, as fibras de contração rápida, ela também tem um retículo sarcoplasmático desenvolvido. O outro fator são as unidades motoras, né? Lembre que um motoneurônio, ele vai inervar várias fibras coletivamente. Um motoneurônio de uma fibra rápida pode inervar até 300 fibras ao mesmo tempo, enquanto que as fibras lentas em torno de 100 a 150. Tá? Em relação aos exercícios, as fibras lentas, que são as oxidativas, elas têm baixa capacidade glicolítica. Em compensação, ela tem alta capacidade oxidativa. E as fibras glicolíticas é o inverso. Então, dá uma olhadinha para esse quadro agora. Observa aqui o seguinte.
Tipo 1, oxidativas lentas. Tipo 2A, glicolíticas oxidativas rápidas. Tipo 2X, glicolíticas rápidas. Quantas fibras por notoneurônio a lenta tem? De 10 a 180, as rápidas de 300 a 800. Tanto tipo A como 2X. Tamanho do motoneurônio nas fibras oxidativas é pequeno, nas rápidas são grande. A velocidade de condução nervosa da oxidativa, ela é lenta. Rápido nas rápidas, porque o próprio nome nos informa isso aí, né? Velocidade de contração em milissegundos. As fibras lentas demoram em torno de 110 milésimos de segundos para contrair, enquanto que a rápida um pouco menos que a metade, 50 milésimos de segundo. O tipo de miosina ATPase da fibra oxidativa ela é lenta, enquanto ela é rápida nas 2A e 2X. O retículo sarcoplasmático da fibra lenta é baixo e alto na 2A e 2X. A força de unidade motora é baixa, alta 2A e 2X. A capacidade aeróbica oxidativa é alta, moderada na 2A e baixa na 2X. Então a 2X ela está presente naqueles trabalhos de alta intensidade e curtíssima duração, nos eventos de potência. E a 2A está mais presente naquelas repetições aumentadas. Então a gente poderia comparar a força pura e a força dinâmica. E as fibras lentas estariam nos trabalhos de resistência muscular localizada. Capacidade anaeróbica glicolítica da lenta é baixa e é alta nas outras duas, tá? Então esse quadrinho, ele ilustra bem essas diferenças que tem nesses dois tipos de fibras musculares, tá? E esses tipos de fibras musculares, ela tem uma relação total com o sucesso esportivo. Como assim? Com sucesso esportivo? Pois olha para cá. Olha só. Costil-Mori apresenta em seu livro Fisiologia do Exercício e do Esporte, tá? Que esses atletas, eles possuem tipo de fibra diferente. Foram analisados corredores de curta distância, homens e mulheres, o músculo gastrocnêmio. Em ambos os velocistas, homem 76%, mulher 73% de fibra rápida, quando comparado com 24% e 27% de fibra lenta. Ao se analisar os corredores de longa distância, os maratonistas, e pegando o mesmo músculo, 79% e 69% homens e mulheres de fibra lenta, comparado para 21% e 31% de fibra rápida. Aí eles pegaram os ciclistas, analisaram o vasto lateral de homens e mulheres. 57% de fibra lenta no homem, 51% na mulher. Rápida no homem, 43%, 49% na mulher. Diferença pouco significativa, né? Mas mostra que há uma diferença entre os dois. Levantamento de peso, gastrocnêmio nos homens, 56% de rápida. E o deltoide, 53% de lenta. Lembrem que o LPO, o levantamento olímpico, o gastrocnêmio faz só o arranque final. E o deltoide participa de toda a ação. Nos triatletas, foram analisados apenas homens. Lembre que o triatleta ele nada, pedala e corre. Deltoide posterior, 60% de lenta. Vasto lateral, 63%. Gastrocnêmio, 59% de lenta. Canoístas, deltoide posterior, né? Extensão horizontal do ombro. 71% de fibras lentas. Arremessadores de peso, gastrocnêmio. Lembre que o estilo mais utilizado é o Parry-O'Brien. E o Parry-O'Brien ele utiliza muito gastrocnêmio. 62% de fibra rápida. Não atleta, o povo que assiste TV. Vasto lateral de homens. 53% de fibra rápida. E o gastrocnêmio, 52% de fibra lenta. Então, se nós formos analisar dessa forma, na verdade, não somos nós que escolhemos o esporte. O esporte é quem nos escolhe, tá? O ideal seria o quê? Fazermos biópsia com agulha, como o pessoal faz lá na Rússia, e através dessa biópsia com agulhas, nós iríamos determinar o tipo de fibra. A partir do tipo de fibra, iríamos encaminhar para um determinado esporte que está relacionado a esse tipo de fibra. Beleza?
Gente, eu prometi que minhas lives sempre seriam curtas. Eu tô vendo aqui que já tá quase 1 hora, né? 45 minutos já de live. Então vou finalizar por aqui. Quinta-feira eu vou continuar essa live. A gente vai falar sobre geração de força, unidades motoras, recrutamento muscular, comprimento inicial do músculo, ângulo articular, velocidade e ação muscular. Vamos falar da dor muscular de início retardo, da dor aguda, tá? Da hipertrofia, da hiperplasia muscular. Para não ficar uma live tão longa hoje, combinado? Então, quinta-feira, tá? 10h30, 10h30, se encontra aqui comigo, tá bom? Essa live eu vou deixar lá no meu canal do YouTube, tá? Você bota aí no YouTube Professor Demetrios Brandão. Você assina meu canal, porque você fica recebendo atualização. Tá? Se gostar, dá um like lá. É importante você dar um like, porque mais pessoas poderão visualizar isso aí. Tá? E compartilha com teus amigos se você gostou. Então, para quem chegou agora no finalzinho, né? Para quem não acompanhou desde o começo, tá? Procura o meu canal lá do YouTube, que eu vou salvar e vou postar lá. Tá legal? Ô, Rafael, que legal, cara, que você gostou. Pra não ficar grande, tá? Por isso que a gente resolveu encurtar. Senão vai ficar muito grande. Mas quinta-feira eu continuo essa live aí, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre o que a gente conversou até agora, para eu poder encerrar? Alguma dúvida? Bom, já que ninguém se manifestou, tudo de bom para vocês, muita saúde, muita paz, muita alegria, né? Uma boa noite de sono para todos e converse com seus amigos, compartilha com teus amigos, tá? Deixa que outras pessoas participem e também possam dividir com a gente esse conhecimento, tá bom? Abração, beijo no coração e me segue lá, assina lá meu canal e quem não me segue no YouTube, no Instagram, vai lá no Instagram, Demetrios Cavalcante Brandão, tá bom? Um abração a todos, fiquem com Deus.